Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é segurança no trabalho. Tópicos a serem abordados nesta aula: ergonomia no espaço de trabalho, características do DORT, sinais e sintomas de DORT. Ao término desta aula, você será capaz de conhecer os fundamentos da ergonomia, sua função no ambiente de trabalho, bem como as doenças causadas pela falta de sua aplicação. Vamos lá. Ergonomia no espaço de trabalho. Esse é um dos fatores mais importantes. São as condições de trabalho. As condições como levantamento, transporte, descarga de materiais, condições ambientais e organização do trabalho. Ao ver essa frase, nós poderemos pensar assim: este trabalho é só para quem carrega a caixa. A preocupação é com eles, porque eles carregam caixas pesadas e isso pode causar um problema na coluna. Não é bem assim. Antigamente, poderia ser que só haviam problemas quem realmente trabalhava de maneira, como a gente diz, braçal. Mas hoje em dia a coisa não funciona assim. Quando falamos de ergonomia no espaço de trabalho, por incrível que pareça, atingimos aqui todos os trabalhadores, porque todos os ambientes de trabalho, todos os escritórios, indústrias e locais precisam se preocupar com a ergonomia neste espaço de trabalho. E a ergonomia vai muito além do que um levantamento de caixa, do que levantamento de peso, vai muito além do que isso. Nós veremos durante esta aula. Vamos começar aqui. Trabalhar em pé, trabalhar sentado ou tenho que trabalhar das duas maneiras? Veja o que diz. Caso tenhamos que trabalhar em pé, e existem muitos funcionários e muitas pessoas que precisam trabalhar em pé, é importante que o nível da bancada esteja de uma maneira propícia. O nível da bancada não pode estar muito baixo, senão eu venho a curvar a minha coluna, e o nível da bancada não pode estar muito alto, senão eu venho a tensionar essa parte do ombro aqui em cima. É importante que a bancada esteja num nível interessante, onde eu consiga apoiar a minha mão sem precisar curvar o meu corpo e sem precisar levantar os ombros. E isso é importante para evitar certos tipos de dores. E as ferramentas precisam também estar ao alcance. A maioria das pessoas que trabalham em pé e trabalham em algumas bancadas podem ter que utilizar algumas ferramentas. Essas ferramentas é interessante que elas estejam bem próximas para que a sua mão consiga alcançar e você não tenha que fazer muito movimento no corpo. Então, ferramenta muito longe, ferramenta lá embaixo, ferramenta lá em cima, isso pode prejudicar, porque vira para um lado, vira para o outro, abaixa, levanta, e isso daí vai prejudicar muito a saúde do trabalhador. Então, para quem trabalhar em pé, é necessário que tenha estes cuidados. Trabalhar sentado. E parece que a grande maioria das pessoas hoje em dia trabalham sentadas, né? Boa postura, visualização e operação. Boa postura, não curvar o corpo, ok? É uma boa postura trabalhar com o corpo reto, encostado, numa cadeira boa. Então, não é qualquer cadeira que é importante para um funcionário. A cadeira precisa ser boa, precisa ter uma ergonomia boa, na qual a coluna fique bem apoiada. Esse é um ponto importantíssimo. Quando diz ali visualização, se você trabalha com um computador ou se você trabalha com uma máquina que você precisa estar sempre olhando, é importante que isso esteja numa altura boa, numa altura em que não prejudique a sua visão, que você não tenha que abaixar muito a cabeça, que você não tenha que levantar a cabeça, porque isso pode começar a gerar uma tensão muito grande, principalmente aqui na cervical. E ao longo do tempo, você pode ter um problema que a gente chama de problema degenerativo na cervical, que é aquela dor que você começa a sentir todos os dias. Isso é um problema grave. Para evitar, é importante manter essa boa postura. Tudo que for visível tem que ser de uma maneira que o seu queixo consiga ficar ereto, que o seu queixo consiga ficar assim, pelo menos, reto, né? Quando está escrito ali, mesas, cadeiras e pedais. Por que pedais? Algumas pessoas trabalham com pedais. Algumas pessoas... existem algumas máquinas hoje em dia que elas não funcionam só de maneira manual.
mas ela tem funções com pedais. E é importante também que os pedais estejam próximos aos pés para que você não tenha que fazer movimentos muito longos e, novamente, começar a prejudicar principalmente a sua coluna e os seus tendões. Isso é importante. E por que eu disse lá no começo que atinge pelo menos todos os trabalhadores? Porque praticamente todos os trabalhadores ou trabalham em pé ou trabalham sentado. E se trabalham em pé ou sentado, precisam tomar esse tipo de cuidado. O ideal seria trabalhar de maneira alternada, ora trabalhar em pé e ora trabalhar sentado. Mas sabemos que na maioria das empresas isso aí é algo um pouco difícil de se conseguir. O seu posto de trabalho, ou você trabalha sentado ou você trabalha em pé. Então é sempre importante, se por acaso você trabalha em pé, em alguns minutos você senta, ou em alguns minutos você vai caminhar, faça alguns alongamentos. E caso você trabalhe sentado, também, não vai ficar sentado por 2, 3, 4, 5 horas, porque isso vai prejudicar e muito. Se ficou sentado durante um tempo, por exemplo, trabalhou durante 50 minutos, levanta, estica a coluna, alonga, vai dar uma volta em pé, vai respirar com o pulmão aberto. Isso é muito importante ao longo dos dias. Por quê? Porque este tipo de problema, ele não aparece de um dia para o outro. Mas quando ele aparece, ele vai durar muito tempo e vai sim gerar uma série de problemas que serão mostrados aqui em aula. Olha os fatores ergonômicos, que são aqueles fatores negativos. Posição viciosa do corpo, postura inadequada. Eu acho que você deve estar pensando assim, eu tenho a postura inadequada, ou então eu conheço alguém que tem postura inadequada. É fato nos dias de hoje as pessoas não se preocuparem com a postura, as pessoas não estarem atentas a esse tipo de situação. Na maioria das vezes, nós sentamos o corpo de maneira o mais relaxada possível. O importante é estarmos trabalhando e não pode ser bem assim. Temos que pensar sim na postura, porque isso a longo prazo pode nos dar aí uma longevidade muito boa no trabalho, pode gerar uma série de benefícios. Má organização. A sua mesa é desorganizada? Será que você tem um posto de trabalho, ou pode ser até na sua casa, ou no local de trabalho mesmo, em que em cima da sua mesa tem tudo? Tem tudo, é aquela bagunça geral. Isso daí pode gerar um problema, é um fator negativo. É um fator negativo porque parece que sobrecarrega o teu ambiente de trabalho. E aí quando você tem que procurar uma caneta, você tem que tirar coisa de cima. Aí quando você tem que procurar uma ferramenta, ela está embaixo de uma caixa e em cima de uma caixa tem papel. Então isso é muito ruim e muitas pessoas se acostumaram a trabalhar dessa maneira desorganizada. Ritmos inadequados. Trabalhar de uma maneira intensa, trabalhar de uma maneira muito rápida, ou então 4, 5 horas, 6 horas em cima do mesmo trabalho, sem fazer uma pausa, sem levantar para tomar uma água, para respirar, isso é muito ruim. E atividades repetitivas por um longo tempo. Quando eu falo de atividades repetitivas, você pode pensar em qualquer tipo de atividade, até aqueles que ficam no computador. Quem fica no computador por muito tempo costuma colocar a mão em cima da mesa e ficar digitando, 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 digitando. Isso é uma atividade repetitiva. Quando você trabalha numa máquina, na qual você precisa ficar abaixando uma alavanca, ou se não apertando o botão, abaixando uma alavanca, apertando o botão, isso é uma atividade repetitiva. E essa atividade repetitiva é o que está causando grande problema para o funcionário. E aí que vem. Estes fatores causam o DORT. O DORT, sim, é um problema, é uma doença que hoje em dia ela pega muitas pessoas, muitos trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores que têm atividades repetitivas por longo tempo. Vamos ver um pouquinho sobre o que é este DORT. DORT, distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho. Vejam, refere-se aos distúrbios decorrentes
de sobrecarga funcional do sistema de músculos e ligamentos dos membros superiores vinculados ao trabalho. Isso aí é uma evolução do LER. LER vem da lesão de esforço repetitivo. Agora, o DORT ele vai um pouco além, porque não é somente o esforço repetitivo, mas sim é um distúrbio que agora começa a acontecer com musculatura, é um distúrbio que começa a acontecer com ligamentos e é um distúrbio que começa a acontecer com a articulação. E isso pega desde o pescoço, desce por toda a parte do ombro e irradia para todos os teus membros, gerando aí uma série de problemas e uma série de problemas que irão incomodar o funcionário e a pessoa por muito tempo. Vamos ver se você possa ter alguma delas ou se você já está tendo sintomas. É importante sabermos, por quê? Para tentarmos mudar o nosso modo de trabalhar, para tentarmos ter uma postura melhor e assim começar a ter uma qualidade de vida mais adequada. No Brasil, esse tipo de problema vem crescendo consideravelmente, devido aos nossos postos de trabalho, devido aos nossos vícios de postura, devido aos nossos vícios, né? Na hora de trabalhar, na hora de sentar, na hora de ficar de pé, na hora até de mexer no celular, na hora de carregar um equipamento. E todo esse tipo de vício faz com que esse tipo de doença cresça no Brasil. E nós temos aí um problema, né? Porque a maioria dos médicos não fazem o seu diagnóstico correto. Porque é uma doença que, como vem crescendo, parece que os médicos ainda não prestaram a atenção necessária. Mas é importante que este diagnóstico seja feito o quanto antes, para lá na frente o funcionário não ter que tratar isso, porque o tratamento de um DORT ele demanda um tempo muito grande. E enquanto isso o funcionário vai tendo uma chateação, o funcionário vai ficando desgostoso, porque ninguém gosta de ter dor. Bom, segundo Sikorsky, um autor, ele mostra que o nosso problema músculo tendinoso, né, chamado de músculo tendinosa, são os músculos ou tendões. Então, todos os músculos ou tendões que nós temos no corpo, eles começam a ter dores. Começam a doer e ela vai começando fraquinha, no outro dia ela vai aumentando um pouquinho, depois de um mês ela vai aumentando mais. Então, isso faz parte de uma doença de DORT. Nevrálgica. Nevrálgica é quando atinge os nervos ou raízes nervosas. As raízes nervosas ou os nervos são aqueles que saem do cérebro e eles irradiam para o corpo todo e que estão passando pelos músculos, eles passam pelo corpo inteiro, levando aí a energia para o corpo, ok? E articular, aí são as articulações. As articulações é que nos dão os movimentos na mão, movimento no punho, movimento no cotovelo, no ombro, tudo aquilo que faz o corpo articular. Então, estes 3 pontos é que precisam ser bem analisados, principalmente pelos médicos. Saber se nós estamos tendo algum problema com isso. Quais as queixas mais comuns de quem começa a ter DORT ou quem já está num nível avançado de DORT? Parestesia, edema ou inchaço. Você começa a ter algumas manchas, ou senão o local fica um pouquinho inchado, ou ele começa a ter um certo formigamento. Só que sempre no começo nós achamos isso normal. Achamos, um formigamento que veio e foi. Um inchaço que veio e sumiu. Mas já é importante ficarmos atentos, algo está errado. Rigidez matinal, acordar com o corpo todo duro, principalmente aqui na coluna, não consigo abaixar, ou então não consigo levantar muito o braço porque dói o ombro. Isso pode ser um mau sinal. Limitações de movimentos, movimento de pescoço, movimento de coluna, movimento de braço, movimento de punho. Toda essa limitação também é importante, porque a limitação de movimento mostra que temos algum problema nas nossas articulações. Olha que interessante, ansiedade, irritabilidade e alteração do humor. Então quer dizer que como que eu consigo medir a minha ansiedade, a minha irritabilidade ou minha alteração do humor? Lembra que no slide passado eu falei para vocês, nevrálgico, que são os nervos? Se você tem algum problema de DORT e ele atinge a sua parte nevrálgica, o seu corpo parece que está perfeito, só que você se irrita com facilidade,
você perde o humor com facilidade, e isso pode ser sim um exemplo de DORT. Por quê? Porque pode ser que eu esteja trabalhando de uma maneira tão excessiva, com vícios tão ruins, que isso está prejudicando a minha parte nevrálgica. E aí eu começo a me tornar uma pessoa insuportável, começo a me tornar uma pessoa que eu fico bravo com frequência, que eu tenho problemas de ansiedade com frequência. Isso é um problema de DORT, que pode ser diagnosticado para que você tente melhorar e tente ficar menos irritado, que você tente ficar com o humor um pouco melhor. Caso contrário, você vai prejudicar o teu ambiente de trabalho e prejudicar também todos os outros locais onde você frequenta. Distúrbio de sono e fadiga crônica. A fadiga crônica é aquela que você está sempre cansado. Você acorda numa segunda-feira cansado, na terça também, na quarta também. Você trabalha durante 1 hora, 2 e já está cansado. Pode ser sim provocado por DORT. Distúrbio de sono. Algumas pessoas possuem dificuldades para dormir. E também, às vezes, o distúrbio de sono está muito ligado à tua ansiedade, está muito ligado à tua irritabilidade, à tua alteração de humor. Tudo isso, então, são sinais e sintomas de DORT. E cefaleia causada por tensão. A cefaleia nada mais é do que aquela dor de cabeça intensa que pode vir aqui bem próximo aos olhos, que pode pegar a parte da frente. É uma cefaleia causada pela tensão em que você criou nos músculos, em que você criou nas articulações. Toda essa tensão, ela pode ir para a parte nevrálgica e levar isso para a sua cabeça. Então, essas são as queixas mais comuns, que começam pequenas. Uma dorzinha, uma limitaçãozinha, mas que de repente começa a te incomodar todos os dias. E quando já está te incomodando todos os dias, não será de um dia para o outro que isso vai sumir. Aí você precisa fazer todo um retrabalho de postura, de organização, para que ao longo do tempo isso volte ao normal e devolva a tua qualidade de vida, o que é mais importante. Não saiba mais, deixamos ali. É um vídeo do YouTube, é uma animação do YouTube, é super legal, fala sobre ergonomia DORT. E diz, ergonomista no trabalho e na vida. Então, é uma animação muito legal que mostra um personagem fazendo diversas coisas erradas e depois como que deveria ser o certo na hora de carregar um equipamento, na hora de trabalhar em pé, na hora de trabalhar sentado, como estar em pé, como caminhar e assim por diante. Assistam porque é bem interessante. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre segurança no trabalho. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima.